Amigos de quatro patas, cientistas revelam quando cães começaram a conviver com humanos. Arqueólogos descobriram restos mortais de um cachorro de raça pré-histórico no acampamento de Dmanisi, na Geórgia. Os achados datam de cerca de 1,8 milhões de anos, sendo o cão de caça mais antigo. Arqueólogos italianos encontraram dentes e partes de mandíbulas de um cachorro grande. Os cientistas, junto com pesquisadores da Geórgia e Espanha, analisam os restos que revelam que tem entre 1,77 milhões e 1,76 milhões de anos, segundo um estudo publicado na revista científica. Consideraram que os cachorros selvagens se moviam da Ásia em direção à Europa e à África. Cientistas sugerem que eles se depararam com os humanos no Cáucaso. Eles chegaram à Europa já acompanhados humanos há cerca de 1,8 milhões a 0,8 milhões de anos. Mais tarde, os humanos levaram cães para a África. Os cientistas revelam que o cachorro era carnívoro, com presença de mais de 70% de carne na alimentação. Após terem estudado seus dentes, eles não encontraram abrasão dentária. Então o animal seria jovem, mais grande, teria cerca de 30 quilos. As características dentárias correspondem aos cadídeos selvagens do Pleistoceno. Os restos mortais provavelmente pertencem à espécie Canis chinosium licanoides, o cachorro da raça euroasiática. Acredita-se que esta espécie surgiu na Ásia Oriental e foi o ancestral de cachorros da caça africanos. Os números fósseis revelam que os cachorros dessa espécie caçavam, coletavam, inclusive atacavam manadas. Ao contrário de outros cachorros de grande tamanho, os cães de caça euroasiáticos eram capazes de prestar cuidado socialmente. Eles traziam alimento aos cães fracos e doentes da matilha. Além do ser humano, são o único mamífero com conduta altruísta em relação aos membros não aparentados em seu grupo. Covid-19, Portugal anuncia plano para suspensão de restrição. Portugal anunciou na quinta-feira, 29, um plano de 3 etapas para suspender as restrições adotadas para conter a Covid-19 no país, incluindo o fim do toque de recolher noturno, à medida que a vacinação no país progride, ajudando a controlar um recente surto de infecção. A partir deste domingo 1º, às 23h, no horário local, o toque de recolher não estará mais em vigor. As restrições ao horário de funcionamento de restaurantes e lojas também serão suspensas, informou o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, em entrevista coletiva. Os torcedores poderão retornar aos eventos esportivos sob determinadas condições que ainda não foram anunciadas, embora o trabalho remoto ainda seja recomendado, não será mais obrigatório. A vacinação contribuiu significativamente para as medidas, mas não podemos ignorar o fato de que o vírus continue circulando. A pandemia não desapareceu, disse Costa, mas as restrições serão gradualmente suspensas nos próximos meses à medida que mais pessoas tomaram vacina contra o Covid-19. Cerca da metade da população está agora totalmente imunizada e todos os maiores de 18 anos já podem agendar a vacina. Na segunda fase do plano, que recomeçará em setembro, quando 70% da população estiver totalmente vacinada, terminará a obrigatoriedade do uso de máscara em áreas externas, mas a proteção facial ainda será exigida em grandes aglomerações e máscaras permanecerão obrigatórias em ambientes fechados. Boates, bares que estão fechados desde março do ano passado devem reabrir no mês seguinte, mas será requisitado certificado digital da União Europeia ou teste negativo para coronavírus para liberar a entrada com a Agência Brasil. Brasil tem 47,5% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra o Covid.
O Brasil alcançou neste sábado 31 a marca de 47,54% da população imunizada com ao menos uma dose da vacina contra o Covid-19. Ao todo, 100.677.686 pessoas receberam a primeira aplicação. Já quando considera somente as pessoas que receberam as duas doses ou dose única de vacina anti-Covid, são 41.403.032 com um esquema vacinal completo equivalente a 19,55% dos brasileiros. Nas últimas 24 horas, o país aplicou 986.375 doses da vacina anti-Covid. Foram administradas 595.586 primeira dose, 378.422 segunda dose e 12.364 dose única. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto à Secretaria de 26 Estados do Distrito Federal. Em termos proporcionais, São Paulo, Rio Grande do Sul continua nas primeiras colocações entre os estados que mais vacinaram com a primeira dose, com a respectivamente 57,44% e 54,38% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada, 33,11% com a Agência Estado. Brasil tem 47,5% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra o Covid. O Brasil alcançou neste sábado 31 a marca de 47,54% da população imunizada com ao menos uma dose da vacina contra o Covid-19. Ao todo, 100.677.686 pessoas receberam a primeira aplicação. Já quando considera somente as pessoas que receberam as duas doses ou dose única de vacina anti-Covid, são 41.403.032 com um esquema vacinal completo equivalente a 19,55% dos brasileiros. Nas últimas 24 horas, o país aplicou 986.375 doses da vacina anti-Covid. Foram administradas 595.586 primeira dose, 378.422 segunda dose e 12.364 dose única. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto à Secretaria de 26 Estados do Distrito Federal. Em termos proporcionais, São Paulo, Rio Grande do Sul continua nas primeiras colocações entre os estados que mais vacinaram com a primeira dose, com a respectivamente 57,44% e 54,38% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada, 33,11% com a Agência Estado. Estado do Rio tem queda de 27% no número de mortes por Covid-19. Das 9 regiões do estado, 7 estão com baixo risco de transmissão da Covid-19. Dos leitos de UTI voltados para pacientes com novo coronavírus, 56% estão ocupados. O estado do Rio de Janeiro teve uma redução de 27% no número de óbitos provocados pela Covid-19. As internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, que atualmente é acusada predominantemente pela Covid-19, caíram 18% na comparação entre as semanas epidemiológicas 28 e 11 a 17 de julho, com a 26 e 27 de julho, a 3 de julho, a 2 de 2021. As taxas de ocupação de leitos para Covid-19 no estado estão em patamares estáveis, 56% para leitos de UTI e 38% para leitos de enfermaria, com as indicadores reduzidos. O estado segue pela terceira semana consecutiva com a classificação de bandeira amarela, ou seja, de baixo risco de contrair a doença. Os dados são da 41ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgado nesta sexta-feira 30, pela secretária de Estado de Saúde do SES. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chiep, apesar de um bom resultado nele, levantamento técnico, é importante que todos
manter os cuidados já conhecidos como distanciamento social, uso de máscara, de álcool em gel. Com o avanço da vacinação, conseguiremos minimizar os impactos causados pela Covid, analisou. Segundo o mapa das 9 regiões do estado, 7 estão em bandeira amarela, apenas a metropolitana 1 e a noroeste permanece com bandeira laranja, risco moderado de transmissão. As demais, médio, Paraíba, Serrana, Baixada, Litorânea, Norte, Centro-Sul, Bahia, da Ilha Grande, Metropolitana 2 estão com bandeira amarela. Cada bandeira representa um nível de risco, é um conjunto de recomendações de isolamento social que variam entre as cores: roxa, risco muito alto, vermelho, risco alto, laranja, risco moderado, amarelo, risco baixo, verde, risco muito baixo. A secretaria informou ainda que os resultados apurados como os indicadores apresentam devem auxiliar na tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas conforme o nível de risco de cada região. Em 6 meses de vacinação, o estado do Rio ultrapassou a marca de 10 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Mais de 50% da população adulta do estado recebeu a primeira dose contra o novo coronavírus e pouco mais de 20% receberam a segunda dose ou dose única, com a Agência Brasil. Butantan pede à Anvisa autorização para vacinar o público entre 3 e 17 anos com a Coronavac. Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorização para ampliar a faixa etária de indicação da vacina Coronavac. Segundo a agência reguladora, o Butantan quer incluir o público de crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos na bula da vacina contra a Covid-19. O imunizante está autorizado para uso emergencial no Brasil para pessoas com mais de 18 anos desde 17 de janeiro. A solicitação de ampliação de uso da vacina, ou seja, a inclusão de uma nova faixa etária, deve ser feita pelo laboratório responsável pela vacina para incluir novos públicos na bula. O laboratório precisa conduzir estudos que demonstrarem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países, esclarece a Anvisa em nota, acrescentando que no caso da Coronavac os estudos foram conduzidos fora do Brasil. A única vacina para a Covid aprovada para menores de 18 anos no Brasil e da Pfizer, que tem indicação para uso a partir de 12 anos de idade. Segundo a Anvisa, o laboratório da Janssen já recebeu autorização para realizar estudo da aplicação de sua vacina com menores de 18 anos e os estudos estão sendo conduzidos pelo laboratório Sandra Manfrini, com a agência Estado. Devemos nos preparar para a luta. O presidente chinês pede maior foco no desenvolvimento militar. Desde que assumiu como presidente da China, Xi Jinping tem pressionado sistematicamente o Exército de Libertação Popular a se preparar para a guerra. O presidente chinês Xi Jinping pediu um maior enfoque na defesa e nas forças militares do país em um discurso proferido 2 dias antes do 94º aniversário do Exército de Libertação Popular, ELP, no caminho da construção total de um país socialista moderno e da realização do segundo objetivo centenário. A defesa nacional e o Exército devem ser colocados em uma posição mais importante. A consolidação da defesa nacional de um exército forte deve ser acelerada. Devemos persistir no fortalecimento do planejamento geral da guerra e nos preparar para a luta militar, afirmou Xi, citado pelo jornal South China Morning Post. As declarações são feitas em um momento em que Pequim está enfrentando risco elevado de segurança, diz a mídia. Tensão militares nas fronteiras ocidentais da China. A retirada dos Estados Unidos do Afeganistão levou ao ressurgimento
do Talibã, organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países, e a instabilidade na região. No leste do país asiático, as tensões estão crescendo à média que os Estados Unidos e seus aliados conduzem mais operações navais em águas que a China afirma ser suas. Na sexta-feira, 30 caças de corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos foram fotografados na porta-avião britânico HMS Queen Elizabeth. No início de julho, Pequim criticou Washington por pausar aviões militares em Taiwan e o Japão por divulgar relatório que expressava alarme com o aumento das atividades militares na China próximo de Taipei. No discurso, Xi não mencionou nenhum país além da China. No entanto, o presidente da potência asiática deu indicações específicas sobre onde os militares precisavam concentrar suas energias e enfatizou a necessidade do desenvolvimento tecnológico. É necessário promover a autossuficiência científica e tecnológica do alto nível, acelerar a pesquisa em tecnologias essenciais e acelerar o desenvolvimento de tecnologia estratégica de ponta inovadores, disse Xi. Desde que assumiu como presidente o chefe da Comissão Militar Central, há 8 anos, Xi tem pressionado sistematicamente a ELP a se preparar para a guerra. Ele também iniciou em 2015 uma revisão massiva do ELP para a modernização das Forças Armadas chinesas. Xi apelou todo o país para trabalhar para realizar os objetivos militares de longo prazo. As necessidades dos militares teriam que ser consideradas ao traçar planos para o desenvolvimento social e econômico, diz o presidente chinês. É necessário implementar rigidamente os requisitos da defesa nacional de construção de grandes infraestruturas e fornecer um forte apoio aos projetos de construção para o treinamento de prontidão para o combate, concluiu com a agência Sputnik Brasil.